Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Tome seu assento. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Alegria poder estar neste lugar, adorando e bendizendo é o nome do Senhor. Cremos que o Senhor se faz presente porque nós já sentimos a sua presença aqui neste lugar. Queremos que Deus tenha uma palavra para o nosso coração nessa noite. E eu peço que você fique atento à voz de Deus, aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso, né? Nós já sentimos a presença de Deus aqui nessa noite, os louvores que foram entoados e o aniversário de 29 anos dessa igreja. Que bênção poder estar adorando ao nome do Senhor, né? Permanecendo firme na presença do Senhor, isso é o que importa. Eu lembro que nós estivemos aqui há muitos anos atrás, ministrando a palavra de Deus, acho que uns 17, 18 anos por aí, depois viemos algumas outras vezes, e assim por diante, e agora estamos aí, junto com os irmãos, mais uma vez, né? Louva a Deus pela vida do pastor Paulo Zang, que nós conhecemos há muitos anos, né? Faz um tempo, já quase 20 anos, e louva a Deus pela sua vida, a sua família, a sua casa, o seu ministério, sempre tem nos acolhido, né? Com um carinho enorme aqui neste lugar. Louva a Deus pela vida da minha esposa, que há quase 16 anos, né? É a minha companheira que intercede por mim, pelo meu ministério. Louva a Deus pela vida dela. E a Bíblia diz que é bom serem dois, porque se um cair, o outro levanta. Isso é bem verdade, porque todas as vezes que nós estamos para baixo, desanimado, vai ser a nossa esposa que vai olhar para nós, vai dizer: levanta, ergue a cabeça, continue, porque o Senhor é contigo. Então louvo a Deus pela vida da minha esposa, por ela ter todo esse tempo já dedicado à nossa família, ao nosso matrimônio. Eu creio que Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite. Eu estava ali e eu confesso aos irmãos, eu queria ficar com a Bíblia aberta aqui, mas o ventilador acho que não vai deixar não, hein? Que eu tinha outra palavra no meu coração, mas quando cheguei aqui, o Senhor me levou a esta meditação nessa noite. Livro de Mateus, o capítulo de número 24 e o versículo de número 13. Mateus, capítulo 24 e o versículo de número 13. Se você trouxe a Bíblia consigo, eu convido você a abrir ela comigo. Mateus, capítulo 24 e o versículo de número 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Toma o teu assento e permaneça comigo por alguns instantes. Já prometo aos irmãos que não serei extenso, porque não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Nós vivemos uma época em que grandes sermões muito bem elaborados, são ministrados nos nossos púlpitos. Hoje, com a era da internet, você pode acessar a ministração que você quiser. Estou precisando que Deus abençoe minha vida financeira. Quero ouvir uma ministração sobre finanças.
Você entra nas redes sociais e você vai encontrar uma ministração sobre finanças, um estudo. A minha vida está um pouco atribulada, estou precisando ser liberto, preciso de algo voltado para isso. E você entra nas redes sociais e você vai encontrar algo voltado para esse tema. Então, para todos os temas que nós precisamos, hoje na era da internet, você tem muita facilidade de encontrar muitos sermões bem elaborados, que vai saciar a tua alma e a tua necessidade. Mas nós temos observado que existe uma grande falta. Existem sim grandes homens de Deus, por mais que poucos no nosso país, que ainda falam muito sobre esse tema, mas não é a maioria, não é a prioridade, não é algo que talvez aos olhos de muitos tão importante, mais nos últimos dias, que é a volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja, que é o arrebatamento, que é o próximo evento que a igreja de Jesus Cristo precisa esperar, ansiosa, preocupada, atenta, apercebido, porque é o que mais importa para a igreja de Jesus Cristo, o dia que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, o dia que Ele vai voltar para buscar o seu povo, o dia que nós iremos nos encontrar com Ele nas nuvens de glória. E tudo é muito válido, todos os ensinamentos, a Bíblia tem resposta para tudo, mas a prioridade da noiva do Cordeiro precisa continuar ainda sendo a volta do Filho do Homem, a volta do noivo do Cordeiro para encontrar com a sua noiva. Precisa ser. Então Jesus, no Evangelho de Mateus, Ele vai ensinar os seus discípulos. Ele começa o capítulo 24 dizendo: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. É aqui que mora o perigo, porque nós estamos muito preocupados com a estrutura e nos esquecemos daquilo que é importante. Eu sei que tem irmãos aqui que já servem ao Senhor, talvez muito mais tempo do que eu, mas eu me lembro que quando eu tinha meus 7, 8 anos, quando íamos para a igreja para cultuar ao Senhor, não havia o mínimo de estrutura. As ruas eram de barro, na porta da igreja tinha um ferro fixado, você chegava com o calçado todo cheio de lama, passava naquele ferro, limpava, tirava o barro, sacudia e entrava dentro da igreja. Os banquinhos simples, não tinha som, não tinha iluminação de qualidade, não tinha nada de estrutura. A água, alguns litros descartáveis em cima de uma mesa para o pessoal tomar, cheio de água, tudo muito simples, sem nada de estrutura. E você entrava pelas portas, e o que você via era pessoas de joelho,
e a glória de Deus já havia tomado o ambiente. Quando você passava na porta, você já sentia algo diferente. O ambiente, a atmosfera, algo inexplicável já havia tomado conta daquele simples, humilde lugar, porque a presença de Deus habitava. Não tinha estrutura, não tinha som de qualidade, não tinha iluminação, não tinha cadeiras confortáveis, mas a presença de Deus era real, verdadeira. E eu sei que se nós falarmos isto hoje, vão nos chamar de saudosista. Pastor, você é muito saudosista. Nós temos que olhar para frente. As coisas mudaram, evoluíram, mas eu ainda, mesmo que sendo chamado de saudosista, eu não tenho vergonha de dizer que eu sinto saudade do tempo que nós entrávamos na igreja, trazíamos um lenço no meio da Bíblia, dobrávamos os joelhos e sentíamos a presença de Deus. E sabe qual era a maioria dos sermões? Dos anos 90, eu nasci em 88, vamos falar de 95, chegando para 2000, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. A gente vivia com isso, a gente vivia todo dia, toda semana. Se você fosse para a igreja, você iria ouvir: Jesus está voltando. Jesus está voltando. E os tempos foram passando, e isso foi se perdendo. E há um tempo atrás, as pessoas que não serviam a Deus, que não conheciam a palavra do Senhor, falavam assim: não, desde criança eu já ouço que Jesus vai voltar, e até agora não voltou. Agora, pastor Paulo Zang, não é mais as pessoas que não servem a Deus, agora é os próprios crentes. É os próprios crentes. Eu já vi pastor falar assim: ó, a gente ficou muito tempo pregando que Jesus ia voltar, e sabe o que aconteceu? Os nossos jovens não estudaram porque acharam que Jesus ia voltar, não se formaram. Nós não temos médicos cristãos, nós não temos advogados cristãos. Por quê? Porque a gente ficou pregando que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, mas a gente tem que pensar também aqui. Os próprios crentes, a própria mensagem já é: você tem que pensar aqui amanhã, você tem que estudar, tem que se formar. Eu sou plenamente favorável a isso, mas não se esqueça que se não der tempo de você se formar, o importante é você morar na glória. Aí mostraram para Jesus a estrutura do templo, muito linda. Falaram: Jesus, olha só essa estrutura, olha esse templo, olha os detalhes, olha as molduras. E aí Jesus, no versículo 2 diz assim: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está dizendo: isso aqui não vale nada, isso aqui vai ser destruído. Versículo 3: estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular, dizendo-lhes: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, no versículo 4, respondeu: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerra, de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto,
porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então hão de vos entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos enganadores, falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Parece que Jesus estava falando dos nossos dias. Guerra, rumores de guerra, terremoto, pestes. Vocês serão entregues para serem maltratados. As pessoas irão trair umas às outras se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A muitos. E é o que nós estamos vendo nos nossos dias. O que nós estamos vendo nos nossos dias. Aqui no Brasil, tem profeta que consegue colocar, pastor Paulo Zang, não sei se você já viu, na madrugada, 150 mil pessoas numa live. Mas é um evangelho que não tem cruz, um evangelho que não tem renúncia, é um evangelho que Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai te honrar, Deus vai te levantar. Estão arrastando multidões, mas não há o evangelho da renúncia. Jesus disse assim: aquele que quer vir após mim, negue todos os dias a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho continua sendo cruz. O evangelho continua sendo renúncia. O evangelho continua sendo perder aqui para ganhar lá. O reino de Deus nunca foi ganhar aqui. O reino de Deus sempre foi ganhar lá. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Então virá o fim. Quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê, entenda. Como nós temos visto nos dias de hoje, as misturas, como nós temos visto essa ideia de que nós temos que alcançar todas as culturas, como tem sido misturado as coisas santas com as coisas profanas, como tem havido confusão no meio do povo de Deus, como o povo tem se desestabilizado, porque já não sabe mais o que é certo, o que é errado, não sabe mais do que se alimenta. Estão trazendo fogo estranho para o altar do Senhor. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança.
E aí Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 51: eis aqui vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Estamos vivendo o tempo do fim. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. A Bíblia, ela é atual. Ela não precisa ser atualizada, como já falaram. A Bíblia é atual. Se eu não me engano, Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Os sinais estão se cumprindo. Se você olhar para alguns países, você vai ver a grande perseguição à igreja de Cristo, pastores que estão morrendo, igrejas que estão sendo destruídas, templos que estão sendo destruídos, fome, peste, guerras todos os dias. Se você ligar o jornal, você vai ouvir falar de guerra. Pastor, mas aqui não tem guerra. Mas se mata mais aqui do que em muitas guerras. O índice de homicídios é tão grande no nosso país que supera algumas guerras. Vivemos uma guerra espiritual, uma guerra moral, uma guerra física. E aí Paulo vai dizer assim: nem todos iremos morrer, mas todos seremos transformados. Quando vai acontecer isso? Qual será o aviso? As guerras, os rumores de guerra, os falsos profetas, o engano, a profanação, as coisas profanas no lugar santo. Os sinais estão aí, estão se cumprindo. Agora a igreja precisa ficar atenta a estes sinais. Por quê? Porque o arrebatamento, o versículo de número 52, no momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Qual é o tempo do arrebatamento? Um abrir e fechar de olhos. A qualquer momento. Talvez antes de nós chegar na nossa casa hoje, talvez antes do dia clarear amanhã, talvez ainda esse mês, esta semana que está entrando, um abrir e fechar de olho. Acabou. As trombetas soaram, o arrebatamento aconteceu. O versículo do número 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí Paulo vai escrever o número 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sede firmes e constante, sede firmes e constante, sede firmes e constantes. É por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque o nosso Deus não é um Deus de momentos, o nosso Deus não é Deus de um dia, o nosso Deus não é Deus de uma hora, o nosso Deus é constante. O culto acaba aqui 9h30, mas com Deus o negócio continua. Amanhã pode não ter culto, mas o culto com Deus continua, porque com Deus nós precisamos ser firmes e constantes, firmes e constantes, firmes e constantes, firmes e constantes. Porque Jesus vai vir buscar uma igreja firme e constante. Nós não fomos chamados para parar no meio do caminho. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno. Nós não fomos chamados para olhar para trás. E uma vez que Deus te chamou, que você conheceu a palavra dele, que você o aceitou, vai ser difícil você fugir. Porque aonde nós corrermos, tentar nos esconder, os olhos do Senhor estará lá. Sempre Ele vai nos buscar aonde estivermos. Então Paulo vai dizer: sejai firmes e constantes, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O vosso trabalho não é vão. Esse é o maior anseio da igreja. Quando Jesus voltar a buscar a sua igreja. Fique de pé, eu quero orar ao teu favor. Mateus 25, Jesus vai dizer assim: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E essas são as palavras que nós queremos ouvir. A Bíblia diz que Ele vai separar os bodes das ovelhas, as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E aos que estiverem à sua esquerda, Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Senhor, mas nós pregamos em Teu nome, nós profetizamos em Teu nome, nós fizemos milagres em Teu nome, nós cantamos em Teu nome, nós evangelizamos em Teu nome, nós fizemos tantas coisas em Teu nome. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Tem muitos fazendo em nome de Deus, mas não são conhecidos deles. Tem muitos fazendo, curando, profetizando em nome dele, mas não são conhecidos dele. E sabe qual é a coisa mais importante na vida de um cristão? Ser conhecido dele. Aqui na terra ninguém precisa saber quem eu sou, o importante é se eu sou conhecido dele. Na minha cidade eu não preciso ser famoso, o importante é se eu sou conhecido dele.
Talvez você só é a irmãzinha do círculo de oração, ninguém te conhece, mas isso não importa. O importante é se você é conhecida dele, se o teu nome está escrito no livro da vida. Aos da direita ele vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tem algo preparado para você, tem algo preparado para essa igreja. Tem uma casa, tem uma morada celestial que foi preparado para cada um de nós, e que o acesso a ela foi pago pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Porque não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas pelo sangue vertido na cruz do Calvário. É o sangue dele que nos purifica de todo o pecado, é o sangue dele que nos liberta, é o sangue dele que nos resgata, é o sangue dele que nos dá vida, e vida com abundância. E é através do sangue que nós temos acesso à salvação da nossa alma. E que nós no último dia possamos estar preparados para chegar lá e abraçar o nosso Jesus e dizer: obrigado. Obrigado porque eu estava condenado à morte, mas o Senhor me resgatou. Obrigado porque eu estava condenado ao inferno, mas o Senhor me deu vida com abundância, e por isso eu estou aqui. Obrigado. Eu quero orar ao teu favor. Gostaria que você saísse do seu lugar, que você saia daqui nessa noite com essa preocupação, com o teu coração inquieto, lembrando que a qualquer momento Jesus pode voltar nas nuvens de glória. Quando Jesus sobe e os discípulos ficam olhando, ele desaparece em uma nuvem. A Bíblia diz que alguém se apresenta aos discípulos, enquanto eles estão olhando, e diz assim: essa mesma nuvem em que ele foi, ele voltará. Ele voltará. A saudação da igreja dos cristãos primitivos era Maranata, que quer dizer: ora vem, Senhor Jesus. A igreja primitiva acreditava muito que o arrebatamento era para os seus dias. Muito, muito. É por isso que Paulo vai dizer assim: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas nós, os que estivermos vivos, ele se incluía no arrebatamento para os seus dias. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. A mensagem do arrebatamento era latente no coração da igreja primitiva. E todas as vezes que um irmão encontrava o outro, dizia: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. 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 Fecha os teus olhos, encurva a tua cabeça. Gostaria de convidar o trio para estar louvando ao Senhor com mais um hino, para a gente encerrar. Oh Espírito Santo de Deus, se você precisa consertar a tua alma, esse é o momento. Talvez você chegou aqui cocheando em dois pensamentos. Talvez você está um pouco fraco, querendo parar, querendo desistir, querendo abandonar Jesus. Mas Jesus te trouxe aqui para alertar o teu coração.
Não é hora de parar, porque Ele está voltando. Não é hora de abandonar a fé. Persevere. As lutas estão difíceis. Continue. A perseguição, os problemas financeiros na família, continue. A vitória é para aquele que persevera até o fim, para aquele que é firme, para aquele que é constante. Para aquele que é firme, para aquele que é constante. Ore, feche os teus olhos, encurva a tua cabeça. Fale com Deus nesse momento. Enquanto os servos do Senhor adoram o Senhor, fale com Deus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá pra sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá pra sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Aleluia. Ele vem. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Pegue na mão do seu irmão aí que está do teu lado. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor, nessa noite. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Obrigado por esse momento, poder estar aqui, Senhor. Nós te adoramos e te glorificamos. Nós queremos estar contigo naquele último dia. A tua igreja anseia pela tua volta. A tua igreja anseia pelo último dia. Sim, nós queremos encontrar contigo nas nuvens de glória. Urabacaramanchora Súria. Urabacaracere que orabacaramanchora Súria. Urabacaracere que orabacaramanchora Séria.
Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Eu gostaria que você orasse com alguém nessa noite. Eu gostaria que você orasse com alguém. Eu gostaria que você intercedesse pela vida de alguém nessa noite. Bendito é o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Nós oramos pela tua igreja, oramos pelo teu povo neste lugar, oramos pela noiva do Cordeiro, que nós possamos estar preparados, que nós possamos ser firmes, que nós possamos ser constantes, que nós possamos estar, Senhor, sempre atento à tua voz, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus.